Fala investidores, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar os 3 fundos que mais me pagaram dividendo, não referente ao quanto eu investi, e sim referente ao quanto o fundo imobiliário pagou, ou seja, o dividend yield dele. Se você não sabe o que é isso, calma que mais pra frente do vídeo eu explico e comentar também sobre essa projeção da Selic de mais um aumento de 1%. Já adianto aí que são 2 fundos imobiliários de papel e um aqui de tijolo, então let's go! Então se você investe em fundos imobiliários, comenta aí qual foi o fundo que mais te pagou dividendo nesse último ano aqui de 2024. Vou mostrar aqui os 3 fundos que mais me pagaram na data de hoje. Eu tenho aqui 53% da minha carteira aqui está em fundos imobiliários, ou seja, metade de todo o meu patrimônio está em FIIs. Quero diminuir isso sem vender os fundos, eu vou aplicar em outros ativos aqui, ou seja, eu tenho R$171 mil investido em FIIs. E toda vez que eu recebo dividendo, eu sempre posto lá no meu Instagram quanto eu recebi de cada fundo. Então se você não me segue ainda lá no Insta, me siga lá, que eu tô sempre postando o print do quanto eu recebo. Agora tem uma novidade na minha carteira, lembra que as ações estavam no verde, agora se a gente observa aqui, eu estou com menos 1,44 nas ações. Abrindo aqui a gente vê que a única ação no positivo é o Banco do Brasil, mas isso a gente vai comentar no rumo aos 400 mil que a gente vai iniciar essa série. Mas voltando aqui nos FIIs, a gente observa, eu tenho 171 mil e a variação na data de hoje, menos 7,37. Já foi menos 11, então ela subiu um pouco, fazendo com que o meu patrimônio em FIIs subisse também. No último vídeo eu estava em cerca de 165 mil, então com essa alta foi para 171, aliado a uns pequenos aportes que eu fiz também. Então agora que a gente chegou em dezembro, todos os fundos imobiliários já me pagaram e vou mostrar aqui quais fundos que mais me pagaram, pensando aqui no yield deles. Para quem não sabe, yield, imagine que existam 2 fundos imobiliários. Cada um desses fundos imobiliários são negociados por R$10. Um desses FIIs paga 10 centavos por cota e o outro paga 9 centavos por cota. Ou seja, o que paga 10 centavos tem um yield maior do que o que paga 9. Pensando aqui que cada fundo, cada cota dele são exatos R$10. Estou falando aqui sobre o que ficou na terceira colocação, é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, vocês podem ver que o FII de papel rendeu mais, porém esse de tijolo aqui está rendendo bastante, quase como um fundo imobiliário de papel. Eu estou falando aqui do XPML11, é um fundo imobiliário de shopping. Na data de hoje a cotação dele, cada cota, está R$ 97,50, porém se a gente desce aqui, o valor patrimonial por cota 117,42, ou seja, ele está com desconto aqui. E neste momento, quando a Selic está muito alta e ainda tem a projeção de que ela suba mais ainda, é mais interessante travar rendimentos em fundo imobiliário de tijolo, porque depois na queda da Selic o fundo sobe bastante, então é difícil a gente pegar essas rentabilidades que eu vou mostrar agora. Então olha só isso aqui, XPML DY 12 meses. O que é esse DY? É o Dividend Yield, mostra o rendimento obtido por uma ação, no caso aqui fundo imobiliário, através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. E o cálculo é os proventos pagos no período de 12 meses dividido pelo preço atual da ação, no caso aqui o XPML. Então a gente vê aqui que de acordo com esse preço, 97,50, o dividend yield foi na casa de 11,27. Logo você consegue fazer a conclusão, toda vez que o fundo cai a cota dele, o valor por cota cai, porém o dividendo permanece, o valor que ele paga de dividendo permanece, nós temos aí um aumento do dividend yield, porque o valor da cota caiu, porém o dividendo continuou o mesmo, então o yield aumenta, justamente por conta do yield ser baseado no preço da cota. E aí a gente vê aqui que o PVP dele 0,83, bem abaixo do valor patrimonial. E eu tô falando aqui sobre o preço da cota justamente porque o meu preço médio no fundo, ou seja, todas as compras que eu fiz nele, sai um preço médio. Não é exatamente esse aqui, 97,50. O meu tá um pouco mais alto, justamente porque eu comprei esse fundo também quando ele estava lá em 110, 112, 106. Então o meu preço médio é um pouco maior. Então existe o yield aqui do fundo, travado aqui no site, que a gente consegue ver de acordo com o preço atual do fundo. E tem o nosso próprio yield aqui, que é o yield on cost, ou seja, o nosso yield baseado no nosso preço médio, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, deixando o XPML no terceiro FII que mais me pagou nesse ano aqui. Então olha só, o XPML11, atualmente eu tenho 284 cotas dele, e olha só aqui, o meu preço médio 106,12, porém o preço atual 97,50, portanto eu fico com uma queda de menos 8, e olha só que interessante, o dividend yield dele, baseado nesse preço aqui, ficou de 11,27, porém o meu, por conta de eu ter comprado esse fundo um pouco mais alto, ficou na casa de 10,36. Eu julgo ser um yield interessante se tratando de fundo imobiliário de tijolo, pagando aqui
aqui 10,36, sendo muito melhor comprar ele agora, que pagaria em tese 11,27. Eu falo pagaria em tese porque a gente não sabe o quanto que vai estar o valor da cota e nem se ele vai manter os dividendos, se vai cair ou se vai subir. Na teoria é que ele suba, porque existe o reajuste dos aluguéis, porque esse fundo aqui é um fundo imobiliário de shopping. Então vamos agora para o segundo fundo que mais me pagou aqui, fundo imobiliário agora já na casa de papel. A gente consegue ótimos rendimentos justamente por conta da Selic ter aumentado e também das dívidas que a gente tem dentro dos FIIs. O fundo imobiliário de papel ele é atrelado a dívidas imobiliárias, então a gente tem CRIs dentro dos FIIs, certificados de recebíveis imobiliários. É por isso que a gente consegue boas rentabilidades neles, são dívidas imobiliárias. Eles pulverizam bastante e o segundo fundo que me pagou aqui é esse aqui, o KNCR11, fundo imobiliário de papel, cotação dele hoje 99,94. Descendo aqui a gente vê que o valor patrimonial por cota é 101,52, ou seja, ele está aqui com desconto, ficando com um PVP de 0,98. E o dividend yield dele 11,81, maior do que o XPML, que estava na casa dos 10, isso com base nesse valor aqui, de 99,94. Porém, se a gente vai aqui na minha carteira, dá para ver que o meu preço médio é 101, ou seja, eu comprei esse fundo também a 102, 103, 104, portanto, meu preço médio dele é um pouco alto e o preço atual dele é 99. Então, de acordo com o preço dele hoje, o dividend yield ficou na casa de 11,81. Porém, de acordo com o meu preço médio 101, o yield que eu recebi aqui 11,68, deixando ele aqui em segundo colocado, um yield bem interessante para fundo imobiliário de papel, nesse caso aqui mais atrelado ao CDI. E agora o fundo que mais me pagou durante esse ano inteiro de 2024, acho que a maioria que já sabe, MXRF11, hoje a cota dele R$ 8,99, finalmente abaixo do PVP. Descendo aqui a gente vê que o valor por cota é R$ 9,44 e hoje ele custa aqui 8,99, ou seja, abaixo do PVP, deixando ele com o dividend yield na casa de 13,13. Então olha só, minha posição nele aqui, 4.000 cotas, consegui bater a meta e o meu preço médio nele já foi 10,20, 10,15, 10,10, foi diminuindo enquanto ele ia caindo, como vocês sabem eu vim fazendo aportes, ele chegou aqui na casa de R$10, ainda está acima do PVP, mas ele já diminuiu bastante, então tá R$10 redondo, portanto com esse valor aqui de preço médio, o meu yield on cost 11,80, quase 12%. Porém, se a gente vê o yield dele baseado no preço atual, 13,13, basicamente 1% ao mês livre de impostos. E falando sobre livre de impostos, no último vídeo eu falei lá que eu bati a meta de um salário mínimo de dividendo e eu até tinha esquecido, vocês comentaram no vídeo e com razão, que aquele rendimento é até maior que o salário mínimo, justamente porque quando a gente recebe na CLT o salário mínimo, tem todos os descontos. E aqui do fundo imobiliário não tem desconto nenhum de imposto de renda. Ele é líquido na nossa conta. Portanto, eu já passei com folga do salário mínimo atual. A gente sabe que ele vai aumentar o próximo ano. Vamos ver certinho quanto que vai ser e a gente traça uma meta para passar dele. Mas nesse ano aqui, a gente vê que os três fundos que mais me pagaram, XPML na terceira colocação, KNCR, fundo imobiliário de papel atrelado ao CDI, segunda colocação, e o MXRF11, fundo imobiliário também de papel, que tem aí um yield bem interessante. Comenta aí qual foi o fundo que mais te pagou nesse ano aqui de 2024. E eu acredito que os fundos imobiliários vão continuar nesses preços descontados aí, visto que a próxima reunião, dia 29 de janeiro de 2025, vai ser uma provável alta e também aqui a probabilidade de mais uma alta aqui de 0,5. Lembrando que esses gráficos aqui vão se alterando de acordo com o humor do mercado. Então não tem como ter certeza de quanto vai ser, mas tem essa expectativa de alta ainda da Selic. Eu vou seguir comprando FIIs esse ano aqui, porém eu vou direcionar para FIIs de tijolo, não tanto em papel agora. Então se você curtiu esse vídeo aqui, sério, deixa seu like, sua avaliação é muito importante. É isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!